Tá começando mais um 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. O Ministério Público e a Polícia Civil da Paraíba investigam a conduta do influenciador digital Ítalo Santos, que supostamente expõe menores com conteúdo adulto na internet. As denúncias foram feitas pelo influenciador Felca. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet. É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Vídeos de menores, muitas vezes com teor sexual, são facilmente encontrados na internet. É disso que nós vamos falar no dia de hoje e é por isso que eu conto com a sua atenção para compartilhar esse conteúdo com o maior número possível de pessoas, porque quem não assistiu ao vídeo do influenciador digital Felipe Bressanin Pereira, o Felca, olha, precisa ter estômago para assistir. São 50 minutos em que ele praticamente desenha para a gente o problema. Com calma, com metodologia e com todo cuidado. Ele apresentou denúncias ao Ministério Público antes mesmo de publicar esse vídeo, mas ele está falando sobre algo que toca a todos nós que temos uma criança, um adolescente dentro de casa e fechado nesse quarto escuro que é a internet, que na verdade é a rua ali fora e que nos enche de temor, de receio e com cada vez mais repercussões ruins. Vamos falar sobre adultização, vamos falar sobre a denúncia do Ministério Público da Paraíba, lembrando que até a gravação desse episódio, o influenciador Ítalo, investigado pela polícia e pelo Ministério Público, ainda não se pronunciou. A repercussão chegou à Câmara dos Deputados, como você viu no Jornal da Record, e tem muito mais a acontecer. Por isso, a nossa convidada é advogada especialista em direito da família, Daniele Biasi. Daniele, muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, Eduardo. Estou aqui à disposição no que eu puder colaborar com um tema tão relevante. Doutora, nós estamos falando de crianças e de adolescentes num momento muito dramático que a gente vive da internet, sobretudo porque estamos falando de erotização de corpos de crianças. Eu até entendo alguns dos pais que não entendem que vão ser atingidos por essa doença e por esse crime quando expõem seus filhos na internet. São corpos de crianças sendo crianças. Biquíni na praia, maiô na piscina, bebês de fraldas, mas que são colocados num ambiente em que isso ganha outro tipo de repercussão e essas crianças acabam sendo levadas pelo crime a uma exposição ainda mais difícil. Começa, por gentileza, explicando para a gente qual é a sua compreensão desse termo, adultização, doutora. A adultização, Eduardo, ela vem, é importante que a gente coloque isso para todos os ouvintes de uma maneira bastante didática. Muito embora o que nos assombre e que de fato deve nos assombrar, deve trazer muita luz para esse tema, porque é um tema muito sensível e necessário, envolva a exposição sexual, a erotização de crianças, ela não começa ou não se limita, melhor dizendo, a isso. A gente está encontrando, e o próprio vídeo do Felca que viralizou, de fato, como você bem disse, um vídeo que causa um mal-estar gigantesco, né, pela sua crueza e na realidade, ele traz que a adultização é qualquer comportamento adulto em uma criança. Então a gente pode verificar isso em uma série de circunstâncias. Crianças que mimetizam condutas adultas, normalmente incentivados ali pelos seus pais, pelos seus responsáveis, familiares. Então, criança empreendedora. E aí a gente vai andando um pouquinho mais a criança sexualizada, a criança erotizada, a criança que já namora. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, criança não namora, criança estuda, criança brinca, criança aprende, criança está junto com a sua família, mas criança não namora, criança não trabalha. Criança não tem esse tipo de responsabilidade porque ele está numa fase de aprendizado. Então, a adultização é essa inversão inadequada da infância. Essa sua explicação é muito clara para a gente ter como ponto de partida, doutora. E como diz o pediatra Daniel Becker, a adultização talvez seja o todo do processo. Desde quando uma mãe leva a filha, ainda com 8 anos de idade, para uma loja de cosméticos e encomenda para ela ali um skincare com 8 produtos envolvendo ácido, etc e tal, coisas que a criança não precisa usar, mas que ela vai fazer um procedimento todos os dias antes de ir para a escola. A adultização é muita coisa, mas o cerne da questão é como pedófilos, criminosos, doentes,
estão se aproveitando da exposição de crianças na internet para levá-las a um ambiente ainda mais fechado, onde elas são chantageadas, onde elas são expostas, onde elas sofrem inclusive ameaças para serem automutiladas e para fazerem todo esse tipo de criminalidade que nós temos visto em plataformas como o Discord. Então, o que acontece no Brasil a partir desse soco no estômago? Esse vídeo de 50 minutos que nos faz entender como o algoritmo da plataforma digital leva para um vídeo aparentemente inocente criminosos do submundo da internet, doutora. Bom, o que a gente tem que pensar aqui é que o problema do abuso, o abuso sexual infantil não é um problema recente, mas a maneira como nós temos enfrentado isso na dinâmica das redes sociais e ela é uma maneira muito mais complexa de ser combatida, justamente pelo alcance que foi multiplicado aí a enésima proporção. O que a gente precisa pensar no primeiro momento é que, diferente do que acontecia no passado, quando nós sentávamos em família, na sala de casa, naquele domingo, almoço em família, abríamos álbuns para mostrarmos as fotos das nossas férias e das crianças, porque todo pai, quando vê seu filho, quer que todos vejam, meu filho é lindo, olha que graça, eu quero que todo mundo saiba como minhas crianças são maravilhosas e tudo mais. E é natural que a gente tente trazer isso, né, para que todos vejam no que existe hoje, que são as redes sociais. Acontece que nós talvez, por uma falta de informação adequada, porque nenhum responsável minimamente consciente dos seus deveres colocaria a foto dos seus filhos imaginando que isso poderia ser usado de maneira inadequada por criminosos, né? O faria nas redes sob essa circunstância, a gente coloca ali, disponibiliza na boa fé, mas a gente não conhece quem está do outro lado. E uma vez que essa imagem é levada para a internet, a gente, num primeiro ponto, a gente perde o controle. Ela não está no álbum de fotografia das nossas casas. Qualquer pessoa pode printar, qualquer pessoa pode armazenar no seu computador e distribuir isso em outros ambientes. Os criminosos também acessam esse conteúdo e passam a usar códigos próprios, eles usam códigos próprios que sejam emojis, GIFs ou palavras que fazem com que eles se identifiquem entre si e vão para outras plataformas, e aí que pode ser até Telegram ou nesses outros aplicativos, como você mencionou, o Discord, onde isso é compartilhado de maneira criminosa. Então saiu do controle da família e foi para um ambiente nefasto. É disso que nós estamos falando. Acho que tem muito pai e mãe ouvindo a senhora, doutora Daniele Biasi, e percebendo que de uma vez por todas o Instagram não é um álbum de fotos, como se imaginava. E percebendo também que esses comentários aparentemente inofensivos, com emojis que são auto-identificáveis entre os criminosos, eles levam essa imagem que era só nossa e saudável para um ambiente em que a criança pode ser exposta de maneira criminosa. E é por isso que eu lhe pergunto, o que é que nós precisamos fazer a partir de agora? A senhora considera a reação da Câmara dos Deputados adequada? Há quem chame de oportunista, porque um dia seguinte já apareceram 8 novos projetos de lei, enquanto há um projeto considerado extremamente eficiente, já aprovado no Senado em novembro do ano passado, e nós já estamos em agosto desse ano e a Câmara não tinha falado em votá-lo. O que é necessário fazer a partir de agora para aproveitar que estamos todos discutindo isso e fazer alguma coisa? A gente tem que lembrar que lá na Constituição da República, no artigo 227, nós temos a responsabilidade solidária da família, da sociedade, do Estado, com a proteção integral, de deixar salvo a criança e o adolescente de qualquer forma de exploração, de violência, de negligência. Então, quando o Estado se propõe a legislar nesse sentido, nessa proteção, e aqui mais especificamente, com relação à limitação desses veículos, que envolve, em alguma medida, aquelas questões que envolvem as big techs, porque é disso que se trata, é limitar o conteúdo dessas big techs. Por que esse projeto anterior estava atravancado? Porque nós temos também na nossa Câmara um grupo de deputados, enfim, que se recusa a regulamentar as redes sociais. Mas esse vídeo que veio à tona mostra que temos problemas graves, reais, que precisam ser enfrentados
e que só serão enfrentados a partir de uma regulamentação. Aos pais, aos familiares, que fique estabelecido aqui que, como protetores de seus filhos, como responsáveis, detentores da autoridade parental, que vocês tenham um cuidado imenso com a privacidade de seus filhos. Né? A gente não sabe o que será feito das imagens dos seus filhos, dos seus queridos, que circulam na internet hoje. O que hoje pode parecer fofo, amanhã pode ser objeto de uma série de circunstâncias constrangedoras para aquela criança e que, uma vez na internet, é muito difícil você retirar. Às vezes a gente esquece de lembrar, não, doutora, que andar no shopping, um espaço público, tem um código. Andar na rua, tem um código. Tá na praia, tem uma regulação. A internet não tem. E há quem defenda que não pode haver moderação, senão é ferir a liberdade de expressão. Eu não quero ser simplista demais, mas uma coisa parece ser falar o que se pensa. Outra coisa é até onde isso não é crime. A partir do momento que você menciona algo que está tipificado no Código Penal brasileiro, daí a pessoa já cometeu um crime e está multiplicando isso e responde, como a senhora disse, solidariamente, né? Francamente, me parece impossível acreditar que no momento em que nós estamos da inteligência artificial, essas grandes redes não tenham condições de desenvolver mecanismos que filtrem esses absurdos. Se nós, em 5 minutos, abrindo uma conta, conseguimos identificá-los. Então, é preciso um esforço. Então, se é oportunista ou não, a movimentação do Congresso Nacional, é claro que pode existir isso sim, mas é oportuna também que tenha vindo ao debate, porque esse debate é necessário. Esse debate vem sendo trazido por alguns setores e, infelizmente, não tinha tido a repercussão necessária até agora. Mas que bom que teve, né? Amanhã é sempre mais tarde do que hoje. Que bom que teve. E que nós possamos debater isso de maneira séria, com o objetivo preciso de proteção integral das nossas crianças. O celular, antes dos 14 anos de idade, celular com internet, sem um controle parental, é um problema? Outra coisa, participar de uma rede social com a sua conta, toda sua, antes dos 16 anos de idade, é um problema? Não existe nenhuma norma que proíba expressamente, tá bem? Hoje nós não temos essa regulação, mas se você entrar no próprio Instagram, eles possuem uma indicação de no mínimo 13 anos. Agora, é claro que muitos estudos vêm sendo propagados nesse sentido de que não é interessante ou adequado o uso das redes sociais antes, né, dos 15 ou 16 anos, justamente não só pelos perigos que você coloca a criança e o adolescente ainda muito vulneráveis com relação a esses cybercrimes, mas também com relação a desvios, disfunções de imagem que podem gerar aí questões de saúde mental na criança e no adolescente, justamente em função do mundo irreal que a internet nos apresenta muitas vezes. Então, o que a gente observa é que mesmo as plataformas, muito embora elas não tenham um mecanismo de controle, elas mesmas não sugerem que a rede social seja usada antes dos 13 anos. E é muito legal que a sociedade civil venha se organizando. Nós temos o movimento Desconecta, que é um movimento muito bacana, que tem incentivado, né, aos pais, olha, juntos, vamos evitar que os nossos filhos façam rede social antes dos 16 anos, vamos orientar. Se todos fizermos isso, não vai ter aquela, todo amigo meu usa porque eu não posso. Tem que ser um esforço conjunto dos pais e, principalmente, o filho na internet, ele tem que ser monitorado. Em alguma medida, é preciso saber o que ele acessa, com quem ele fala, porque nesses ambientes ele pode estar sendo submetido a alguma espécie de... Muitas meninas são submetidas a uma série de chantagens, né? Acreditam que vão tomar uma bronca da família e aquilo agrava a objetificação delas, porque elas acabam acedendo a certas chantagens com medo da família, e a família tinha que ser o ponto de apoio, de conversa, justamente para evitar que oportunistas e criminosos abusassem das nossas crianças e adolescentes por essas plataformas.
Bom, eu acho que a doutora Daniele Biasi deixa bastante clara para a gente aqui a diferença ou a capacidade que todos temos, as big techs, as famílias, as escolas, o governo, de encontrar um equilíbrio, né? Entre a liberdade de criação, de conteúdo, a proteção da integridade física, emocional e moral das crianças e adolescentes. Então, o apelo que nós fazemos juntos aqui, não, doutora, é que esteja com seu filho, esteja com a sua filha, consuma o que ele consome, converse com ele sobre isso. E se vir algo com contornos criminosos, denuncie. A última pergunta é essa: como? Qual a postura? Para onde eu corro se eu vejo a sexualização, a exploração de uma criança nas redes sociais, em canais que estão aí? Existe um canal nacional que é o Disque 100, é um canal dedicado a qualquer violação de direitos humanos, e isso envolve violações que envolvam crianças e adolescentes. Qualquer delegacia mais próxima ou o Ministério Público poderão receber essas denúncias. Lembrando, inclusive, que o Ministério Público, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, é muito simples. Você pode fazer, inclusive, a denúncia anônima se você tiver medo, trazer fundamentada dentro da plataforma. Aquilo vai ser levado aos promotores competentes para que eles possam dar andamento a essa circunstância. O que é importante é que nós não nos calemos, que identificando uma situação de abuso, de exploração, é fundamental que, como sociedade, a gente busque as autoridades competentes para que promovam as medidas compatíveis com aquela circunstância. Já há, embora muito poucas, já há algumas delegacias especializadas em crimes cibernéticos, há algumas delegacias que têm um foco mais voltado para crimes envolvendo crianças e adolescentes, né, exploração sexual de crianças e adolescentes, mas ainda não o bastante, e por isso que a gente precisa usar todos esses canais. Aqui, só lembrando, o Disque 100, que é um número nacional disponibilizado para todos nós, e sempre buscar aí o auxílio tanto da polícia quanto do Ministério Público. Bom, se ainda falta algum tipo de regulação para as plataformas digitais, né, para as redes, não falta lei no Brasil para proteger a criança e o adolescente. O ECA está aí completando 35 anos, se não me engano. Acho que o dia que pudermos ver o ECA cumprido na prática, viveremos em outro mundo. Quero agradecer a doutora Daniele Biasi, advogada, especialista do direito da família. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada a todos os ouvintes. E assim termina a edição 1233 do seu JR 15 Minutos, que teve a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu espero que você compartilhe bastante esse episódio e também opine. Deixe aqui a sua opinião. JR 15 Minutos está no portal R7, nas redes sociais do JR e também na sua plataforma de streaming predileta. Bora para a próxima!